Fala, Nona, tudo bem com vocês, meus queridos? Nessa aula de hoje a gente vai fazer a correção daquele exercício número 130 do roteiro de estudos que eu perdi lá na quarta-feira passada para vocês fazerem, tá? Embora tenha o gabarito lá, eu vou fazer a correção, talvez alguns de vocês não tenham entendido, então vamos lá fazer a correção. Era do 1 ao 20 que eu pedi, e esse exercício 130 pede para a gente fatorar, e indicar qual que é o caso de fatoração que ele se encontra. Lembrando que a gente viu o primeiro caso, que é o fator comum, e o segundo caso, que é o fator por agrupamento. E a gente começou a ideia de produtos notáveis, mas a gente ainda não trabalhou a fatoração de produtos notáveis. Bom, então por isso que eu vou pedir para fazer até o final desse exercício, beleza? Então bora começar aí. Olha só, item 1. 4A mais 4B. Você percebe que você tem o 4 e você tem o 4. Ele é o único fator comum aqui. Então como é que você vai escrever isso? 4 que multiplica A mais B. Ele é o fator comum, abre parênteses, e aí quem sobra na primeira parcela, A, mais quem sobra na segunda, B. Então, nesse caso aqui é fator comum, beleza? Segundo caso, 10ax menos 25ay. Bom, primeiro vamos analisar os coeficientes numéricos aqui, meus queridos. 10 e 25. 10 e 25, a gente percebe que é um múltiplo comum, no caso do 5. O 10 é 2 vezes 5 e o 25 é 5 vezes 5. Então você tem o 5, já que vai ser um fator comum entre os coeficientes numéricos, e entre as letras nós temos a letra A, certo? Então vai ser 5A, vou abrir o parênteses e vou verificar. O que sobra na primeira? 5 vezes quanto que dá 10? 2. E aí sobrou o x aqui também. E aí na sequência vem sinal de menos. 5 vezes quanto que dá 25? 5. 5A, o A já está aqui, aí sobra o Y, fechou. Esse caso aqui, ele é também fator comum. Lembrando que o fator comum é quando você já consegue, já na primeira etapa, fatorar ele, tá? Não precisa de mais de uma etapa, não precisa fazer agrupamentos. Então aqui novamente, olha só, entre 15 e 11 não tem fator comum, certo? Então aqui não temos múltiplos que são comuns a eles. Então entre eles não dá para fatorar, beleza? Não tem problema. Agora, entre x ao cubo e x ao quadrado, sempre o cara que é de menor expoente. Então, o nosso fator comum aqui vai ser x ao quadrado, que vai multiplicar 15, sobrou 15 vezes y, menos, aqui sobrou 11 vezes z. Novamente, fator comum. Fechou? Belezinha? Então, número 4. Número 4, item 4, agora nós temos 3 parcelas. Entre o 6, o 3 e o 12, quem é o fator comum entre esses coeficientes numéricos? Só pode ser o 3, o menor deles. São todos múltiplos, então vai ser 3. Entre as letras, x, x ao quadrado e x ao cubo, sempre de menor expoente, meus queridos, se aparecer em todos. Entre os y, o de menor expoente é o próprio y aqui, ó, que está na segunda e lá na última parcela. E z só tem lá na última, então não vai ser fator comum. Agora eu vou fechar aqui. Abrir parênteses, né? Vezes, abre parênteses, 3 vezes quanto que dá 6? 2. X já está aqui. Y vezes quanto que dá y ao quadrado? Y. Menos 3 vezes quanto que dá 3? 1. Não precisa colocar o 1 aqui, tá bom? X vezes quanto que dá x ao quadrado? X. Y vezes quanto que dá y? 1. Não precisa pôr. Então, fica só x. Mais 3 vezes quanto que dá 12? 4. Vai ficar 4x elevado a quanto? Ó, x vezes quanto que dá x ao cubo? X ao quadrado. Beleza? Y vezes quanto que dá y? 1. Não precisa pôr. E aqui não tem z, então você vai repetir o z aqui e vai fechar. Então aqui nós temos novamente o fator comum. Show? Beleza? Aí, item 5. Entre o 6 e o 10. Entre o 6 e o 10. Quem você acha que é? O 2. 2 vezes 3 e 2 vezes 5. Então, o 2 é fator comum, beleza? E aí, entre as letras não tem nada. Então, você já vai abrir o parênteses e vai ficar 3xy mais 5ab. É a única coisa que dá para fazer aqui. Ó. Entre as letras nós não temos fatores comuns, apenas o número 2. Continua sendo um fator comum, ok? Beleza. Agora, olha só o item 6. 12xy menos 18y. Quem que você acha que é? O 12 não pode ser um múltiplo menor, no caso aqui vai ser 6. X, será que é fator comum? Não, x só aparece na primeira parcela, não aparece aqui na segunda.
O y aparece nas duas, então vai ser 6y que multiplica. Para chegar no 12, 2. X menos. Para chegar no 18, 3. 6 vezes 3 é 18. E o y, como ele já está aqui, eu não preciso colocar de novo. É y vezes 1 que dá y, e eu não preciso pôr 1. Belezinha? Vou apagar o quadro e a gente vai dar sequência aí, então, beleza? Então vamos continuar a correção, quadro apagado aí, galerinha, rapidão lá. Questão 7, lá no nosso exercício 130. O que nós temos aí de fator comum, meus queridos? Deixa eu pegar a caneta preta. Olha só, nós temos aqui a letra M. M repete nas duas parcelas, então vai ser M que multiplica N mais Y. Beleza, fechou aí. Então esse caso aí é um caso de fator comum também. Fator comum. Ok? Essa caneta preta não está muito legal. Deixa eu pegar outra aqui. Essa está boa. Ok. Próximo. 28AB menos 21AC menos 14AD. Primeiro vamos ver os coeficientes numéricos. 28, 21 e 14. Todos são múltiplos do 7. Beleza? Então vamos colocar 7 que multiplica. Entre as letras, perceba que o A apareceu em todas. O A também vai ser fator comum. 7A. E aí vamos abrir um parênteses, porque daí não temos mais letras em comum. 7 vezes quanto que dá 28? 4. Sobrou B, 4B, menos. 7 vezes quanto que dá 21? 3. Perceba que eu repeti o sinal aqui, menos. E aí sobra a letra C, e aqui 7 vezes quanto que dá 14? 2, e sobra o D. Novamente, fator comum. Até agora só veio fator comum, né? Opa, talvez agora mude a nossa situação aí. Nós temos aí 4 parcelas, talvez não tenhamos fator comum em todas. Olha só, gente. Aqui nas duas primeiras, nós temos o x, certo? Nós poderíamos pegar as duas primeiras e nas duas últimas nós teríamos o 2. Eu poderia aqui, nesse caso, eu estou observando que eu poderia pegar os dois no meio e os dois últimos, ou fazer desse jeito aqui que eu estou fazendo. Nesse caso, eu vou pegar as duas primeiras e as duas últimas. Vai dar certinho, não tem problema na fatoração por agrupamento. Independente da ordem que vocês pegarem, vai dar certo, tá? Acredite. Então, entre as duas primeiras, nós temos aqui apenas o x. Então, eu vou escrever assim, x que multiplica 3x mais, na segunda parcela, 2y ao quadrado. Beleza? Agora vai lá para as duas últimas. Aqui vai sobrar aqui, ó. Agora vamos fatorar esses dois. Quem que é o fator comum aqui? Entre 4 e 6 é o 2. Então vai ficar 2 que multiplica 2y ao quadrado mais 3. 2 vezes 3 dá 6. E o x. Beleza? Olha só que legal. Você concorda comigo que 2y ao quadrado mais 3x é a mesma coisa que 3x mais 2y ao quadrado? Então só inverteu a ordem. Então esse cara aqui é o fator comum. Então agora você reescreve ele começando por ele. Então você vai começar escrevendo agora esse novo fator comum. 3x mais 2y ao quadrado que multiplica, abre parênteses. Quem sobrou aqui na primeira parcela? X. Agora meu sinal de mais. Quem sobrou na segunda? O 2. Então ficou assim, agora não tem mais o que fatorar. Qual caso que é esse mesmo aqui? Então esse aqui é agrupamento. Escreva aí no cantinho agrupamento. Aqui não vai caber, mas deixa eu ver. Não vai caber, mas é o fatoração por agrupamento. Enfim, aqui, mas deu tudo certo. Vamos lá para o número 10. Vai ficar meio apertadinho aí, mas vai dar certo. Novamente nós vamos ter uma fatoração por agrupamento. Dá para pegar as duas primeiras, certo? E as duas últimas. Se eu pegar as duas primeiras, nós vamos ter quem aqui, ó? O ax ao cubo. Entre as letras A nós temos um fator comum, que é o A. X à quarta e x ao cubo nós temos o x elevado ao menor expoente. Vou abrir um parênteses. Quem sobra aqui na primeira parcela? Sobra um x. Quem sobra na segunda parcela? Sobra um b. Beleza? Mais. Aí vai lá para as duas últimas parcelas. Quem é o fator comum? É o c. Vai ficar c que multiplica x mais b. Show de bola. Novamente fatoração por agrupamento. O que eu estou enxergando aqui, ó, x mais b and x mais b. X mais b é o seu fator comum aí, tá? Então, agora começa escrevendo por ele. X mais b que multiplica, abre parênteses. Quem sobrou na primeira parcela? Ax ao cubo.
mais quem sobrou na segunda parcela? O C. Porque o x mais b está sendo representado aqui, ó. Então sobrou o C. Fechou parênteses. Que caso que nós temos aí? Novamente, agrupamento. Então agora vai vir acho que uma série de exercícios que vão ser todos por agrupamento. Show de bola? Maravilha! Então agora aqui no número 11. Pega as duas primeiras parcelas, ou pode pegar a primeira e a terceira. Acho que para você vai ficar mais fácil a primeira e a terceira. Então vou pegar a primeira e a terceira. Quem que é o fator comum? É o A. Então vai escrever assim, ó. A que multiplica x menos 2. Belezinha? Mais, aí sobrou x menos 2 aqui, ó. Agora cuidado. Esse x menos 2, se você escrevesse assim, ó. Em vez de x menos 2, escrevesse 1 vezes x menos 2. Pergunto para você, ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada, mas eu vou deixar escrito desse jeito para você enxergar que agora aqui, ó, quem é o fator comum é o x menos 2. Belezinha? Então eu peguei esse x menos 2 e coloquei 1 na frente multiplicando, abri parênteses. Agora eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, em evidência o x menos 2. X menos 2 que multiplica. Quem sobra na primeira parcela? O A mais o 1. Então, novamente, nós temos aqui um agrupamento. Belezinha? Show de bola. Próximo, 12. 12, 4 parcelas, não tem. Normalmente é agrupamento, 4 parcelas. Normalmente. Então, eu vou pegar aqui as duas primeiras. Estou meio que enxergando que está meio fácil. E as duas últimas. As duas primeiras. Quem é o fator comum? O A. O A e o X. Então, vai ser assim, a x que multiplica, tá? Na primeira parcela sobra o 6, na segunda parcela vai sobrar 8. Ah, Kiko, poderia colocar 2, que é fator comum? Até pode, não tem problema. Se quiser colocar o 2, não está errado não. Se quiser colocar 2, a x, sem problemas. Daí aqui você vai colocar 3 menos 4, o A já está aqui. O B não está. Então, 3 menos 4B. O X já está aqui. Beleza? Vamos lá. Mais. Agora, novamente. Nas duas últimas parcelas, quem que é o fator comum? Vai ser 2B, que está aqui e está aqui. Beleza? Abre parênteses. Quem sobra na primeira parcela? Aqui nessa parcela? 3x. Opa, o X está nas duas. Espera aí. O X está nas duas. Vai ficar 2bx. Então, aqui vai multiplicar 3 menos 4b e o x já está aqui. Então, ficou assim. Agora, olha que legal. 3 menos 4b, 3 menos 4b. Esse é seu fator comum. Show? Então, vai ficar assim, ó, 3 menos 4b, que multiplica, veja quem sobrou aqui na primeira parcela, 2ax. 2ax, mais quem sobrou na segunda parcela, 2bx. Beleza? Então, daria até para colocar em evidência novamente aqui mais o 2b, aliás, o 2x aqui dava para colocar mais um fator comum aqui em evidência. Daria para escrever mais um fator, 2x que multiplica, mas assim já está ok, beleza? Então, fechou aqui agrupamento. Não sei se a resposta está assim, talvez ele tenha colocado esse 2, esse x em evidência, deixado para fora. Então, agrupamento. E a número 13, bora lá, de novo. Pega as duas primeiras e as duas últimas. Ou, se quiser, a primeira com a terceira, tanto faz, e a segunda com a quarta, tanto faz. Em ambos há fator comum. Vamos pegar a primeira e segunda? Primeira e segunda vai ficar x ao quadrado, que multiplica, sobrou aqui, 2a menos b. Belezinha? Agora, muita calma nessa hora. Perceba que tem um sinal de menos aqui e o mais aqui. Então, assim, ó, eu vou colocar o menos entre 50 e 25. Quem é o fator comum? É 25. Abrir parênteses. Você tem que pensar agora. Perceba que tem um sinal de menos fora dos parênteses. Quando ele vai multiplicar quem está lá dentro, ele sempre vai alterar o sinal. Tem que ficar muito esperto com isso. Então, ó, menos 25 vezes quanto que dá 50? 2. A. E agora, qual o sinal que eu vou pôr aqui? Mais ou menos. Lembre-se que aqui no original estava mais. E aqui está menos.
Para voltar no mais tem que ser menos vezes menos. Olha esse detalhe super importante. Então aqui vai ter que ficar menos. Menos B. Ó, menos 25 vezes menos B dá mais 25. Então cuidado com essa alteração desse sinal. Agora aqui é um fator comum, 2A menos B. Então você começa escrevendo por ele, 2A menos B, que multiplica. Quem sobrou aqui? X ao quadrado menos 25. Isso aqui eu acho que você já sabe fatorar. Isso daqui é uma diferença de 2 quadrados. A gente vai exercitar mais na próxima aula. Dá para escrever x mais 5 vezes x menos 5, se você lembrar, porque aqui está 5 ao quadrado. Mas vamos deixar assim por enquanto, tá bom? Depois a gente volta a trabalhar essa ideia. Então temos novamente agrupamento. Agrupamento. Fechou? Então dá uma olhadinha aí e a gente vai fazer as últimas 7 agora. Eu já vou apagar o quadro e deixar elas prontinhas aqui para nós. Então vamos apagar. Vamos continuar a nossa correção. Aqui nós temos aí o número 14, que é o seguinte, meus queridos. Olha só o que nós temos aí. A ao quadrado mais 5A. Então aqui você tem novamente 2. Entre essas duas parcelas você tem o A. E aqui nas duas últimas você tem o B. Então nós vamos fazer aí um agrupamento. Certo? Então como é que vai ficar isso aí? Deixa eu virar a cor Jesus. Então, primeiramente eu vou escrever A que multiplica, para voltar no A ao quadrado eu vou precisar de um A. Para voltar no 5A eu preciso só de um 5, porque o outro lado já está aqui. Agora vamos lá, menos, certo? Entre os dois B's aqui é o B, de menor expoente, que multiplica, tá? Para voltar no B ao quadrado eu preciso de um B. Para voltar no mais, eu preciso de um menos 5, certo? Então aqui, ó, nós não temos aqui um fator comum entre esses dois logo de cara. Esse aqui ele é um pouquinho mais complicado. Na verdade, esse exercício ainda a gente, não sei se a gente já viu. A gente já viu sim. Lembra daquele produto notável que a gente trabalhou esses dias atrás aí, ó? A ao quadrado menos B ao quadrado. Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Quando apareceu A ao quadrado menos B ao quadrado, eu mostrei para vocês, era o terceiro caso do produto notável. Eu vou mostrar, embora a gente ainda não trabalhou muito isso, mas a gente já viu, mas eu não dei muita ênfase ainda, que isso daqui é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. Então, esses dois aqui, ó, eu vou pegar esse A ao quadrado com esse menos B ao quadrado e vou transformar nisso daqui. Primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício, entender um pouquinho mais difícil do que os outros. Você precisava enxergar nisso. Porque a hora que eu tentei fatorar, de repente não deu para continuar. Então, acabei enxergando isso daqui, ó. Então, vamos lá. Talvez esse vocês não tenham conseguido fazer. Então, fazendo isso, nós vamos ter... Opa! De azul. Resposta. Resposta de outra cor. Então, eu vou ter aqui, ó. A mais B, que multiplica A menos B. Agora vamos pegar esse 5A e esse 5B. Aí dá para colocar o 5 em evidência entre essa segunda e a quarta parcela. Vai ficar 5 que multiplica A mais B. Aham, agora sim, hein? Agora eu matei a questão. Agora entre esses dois aqui, ó, você está vendo que tem A mais B e tem A mais B. Então você vai colocar o A mais B em evidência. Coloca o A mais B em evidência. Vai escrever assim. A mais B que multiplica, tá? Quem sobrou na primeira parcela? Sobrou um A menos B. Quem sobrou na segunda? Mais 5. E aí fecha, pode fazer parênteses aqui. Belezinha? Agora sim nós fatoramos, ou seja, transformamos a soma em um produto. Essa era a ideia da fatoração. E aqui você tem, novamente, um agrupamento. Beleza? Número 15. Beleza, acho que o número 15 é mais tranquilo. Agora pega a primeira e a segunda. Primeira e a segunda. Não, vamos pegar a primeira e a terceira, que está mais interessante. Então, entre a primeira e a terceira, você tem o 3x, que vai multiplicar o A mais B. Show? Agora você vai pegar a segunda e a quarta. Daí você vai ter mais 2y, que multiplica A mais, na última lá, sobra o B. Belezinha? E agora você está enxergando A mais B, que é um novo fator comum. E aí vai ficar assim. A mais B, que multiplica, abre o parênteses. Quem sobrou na primeira? Sobrou 3x.
Então você vai colocar 3x mais, quem sobrou na segunda? 2y. Novamente, uma fatoração por agrupamento. Agrupamento. A partir de agora, todas serão por agrupamento, tá? Não precisa nem escrever. Todas serão por agrupamento, beleza? 16. 16 nós temos aqui, ó, esses dois primeiros, que como tem 8, vou pegar esses dois primeiros e depois esses dois últimos aqui. Belezinha? Então, nos dois primeiros eu tenho o número 8 e tenho a letra z. 8z que multiplica x menos, sobrou o y aqui na segunda parcela. Agora aqui tem o sinal de menos. Então vai ser menos 3 que multiplica x. Qual o sinal que eu vou pôr aqui? Menos, né? Ah, mas está mais aqui, prof. Mas tem um menos aqui fora. Menos vezes menos que vai dar esse mais. Então agora você enxerga x menos y, x menos y. Esse é o seu novo fator comum. Então vai ficar x menos y que multiplica 8z menos 3. Agrupamento, escreve aí, agrupamento. Fatoração por agrupamento. Beleza? 17. 17, então vamos lá. Nós temos aqui, ó, ax, bx, depois eu tenho ay, by, e depois eu tenho az mais bz. Então vamos fazer por partes isso aí. Primeiro essa primeira parcelinha aqui. Você vai colocar o x que multiplica a mais b. Aí mais, aqui na segunda, y que multiplica a mais b. E nas últimas duas nós temos z que multiplica a mais b. Está tranquilo, agora está na tua cara. Quem que é o fator comum nas três parcelas? Nas três parcelas é o a mais b. A mais b. Então você vai escrever assim, a mais b que multiplica x mais y mais z. Pronto. Mas tinha 3, agora não tem problema nenhum. Novamente, agrupamento. Ok? Vamos aqui para 18, quase acabando. Então, na 18 nós temos aí o seguinte. Vamos pegar essas duas primeiras e as duas últimas. Nas duas primeiras você tem x, que multiplica x menos 3. Deixa eu ler outra cor aqui para ir alternando as cores. Vou fazer laranjinha. X que multiplica x menos 3. Mais, agora vai para as duas últimas parcelas. É o 2 e o y. Então vai ficar 2y que multiplica x menos 2 vezes quanto que dá 6? 3. Fácil, fácil, fácil. X menos 3, x menos 3. Agora ficou molezinha. Então vai ficar x menos 3 que multiplica. Abrindo parênteses aqui, ó, quem sobra na primeira? X. Mais quem sobrou na segunda? 2y. Fechou? Fechou. Agrupamento. Qualquer coisa, dá um pause no vídeo aí e copia. Show de bola, moçada? Beleza. Vamos aí para a nossa penúltima. Daí a 20 eu apago uma aqui para fazer a última aqui, que não teve espaço, né? Essas aí são mais completinhas. Então, bora lá. Nessas duas primeiras dá para pegar aqui, ó, 5x e 10y. É o 5 que multiplica x mais 2y. Menos, nas duas últimas nós temos o b. E aí aquela ideia de mudar o sinal. Como aqui está negativo, qual o sinal que vai ficar aqui dentro? Vai ficar x mais 2y. Menos vezes mais dá esse menos. Show de bola. Muito de boa. É bom que vai treinando a cabecinha aí, ó. Então vai ficar assim, x mais 2y, que multiplica, abriu parênteses, quem sobrou na primeira, 5. Quem sobrou na segunda, b. 5 menos b. Novamente, agrupamento. E aí, vamos fazer a nossa última, que é o número 20. Deixa eu só apagar aqui, agora vocês estão vendo, eu vou apagar. Saideira, saideira. Tá? Número 20, ele disse assim, ó, cuidado com essa 20 também, ela é perigosa. Caneta preta. A mais b ao quadrado, a mais b ao quadrado, mais 2, que multiplica a mais b. Se você for esperto, você tira ela facilmente se você observar o seguinte. Esse a mais b ao quadrado aqui, ó, meus queridos, dá para vocês escreverem ele assim, ó, a mais b, que
que multiplica A mais B. Não precisa abrir o produto notável, porque senão você vai ficar mais confuso. Mais 2 que multiplica A mais B. Acabou o exercício agora, né, prof? Sim. Quem é o fator comum? A mais B. Coloca ele em evidência e escreve assim. A mais B que vai multiplicar. Quem sobra? Abre parênteses. Quem sobra? Na primeira parcela sobra o A mais B. Então você vai colocar esse A mais B que sobrou, mais quem sobrou na segunda, o 2. Acabou. Essa é a resposta. Então, fatoração por agrupamento também. Show de bola? Então, essa é a nossa aulinha de hoje, segunda-feira, para o nono ano, e também gostaria dessa aula na quarta para o outro nono. Como eu ainda dei um prazo para vocês fecharem o formulário até na terça, se eu não me engano, então eu vou postar a correção só na quarta do formulário também. Beleza? E na quarta eu passo a outra parte da aula da fatoração que está faltando para a gente terminar os nossos casos de fatoração e mais tarefinha, obviamente. Hoje eu vou deixar vocês de folga de tarefa, tá bom? Era só para vocês acompanharem a correção. Quem não fez, registra aí no seu caderno. Depois a gente vai dar uma olhada, beleza? Até a quarta, meus queridos. Grande abraço. Tchau, tchau.